Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula a gente vai falar sobre matrizes e para isso vamos ter que falar com vocês sobre a notação das matrizes primeiramente, né? Então aqui eu tenho representado uma matriz genérica, tudo bem? Então repare que eu tenho aqui, ó, como se fosse aqui um colchete, né, bem grandão aqui. E dentro desses colchetes aqui, pessoal, a gente tem as posições dos números que os números vão ocupar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33, beleza? Note o seguinte, ó, que aqui, ó, na horizontal, a gente tem o que a gente pode chamar de linhas das matrizes, beleza? Então aqui eu tenho uma linha, aqui tenho a outra linha e aqui eu tenho a outra linha, beleza? Então a matriz ela tem as suas linhas, beleza? Aqui nas horizontais. E eu tenho também as colunas. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma coluna, outra coluna e uma outra coluna. Então sempre aqui nas verticais, ó, nós temos as colunas, beleza? Então temos também nas matrizes as chamadas colunas, beleza? As linhas, pessoal, geralmente no caso das matrizes, elas são representadas pela letra M minúscula, beleza? Então são representadas pela letra M minúscula. E no caso das colunas, elas geralmente são representadas pela letra N de navio minúscula. Tranquilo? Então esse exemplo genérico aqui é o que a gente vai chamar de matriz M por N. Então aqui no caso, né, essa matriz aqui, essa genérica aqui, né, eu posso representar ela da seguinte forma, ó. Eu vou dizer que essa é uma matriz A, que eu vou chamar ela de A, né? Deixa eu colocar até aqui o A, ó. Vou chamar essa matriz genérica de A e vou dizer que ela é representada por essa notação aqui, ó. A e J M por N, beleza? Ou seja, nós lemos da seguinte forma isso aqui, ó. Nós temos então a matriz A dos elementos IJ, a IJ, né? Do tipo M por N, ou seja, linhas por colunas. Então, para tornar isso aqui um pouco mais palpável, né, eu vou dar um exemplo para vocês aqui com números. Então, vamos supor que essa matriz, que eu também vou chamar aqui de A, ó, ela seja formada pelos seguintes elementos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né, vou colocar aqui 3, 9, 12, 9, 1, 91, 15, 0. Aqui eu vou colocar o 4, o 7 e o 11, beleza? Então aqui da mesma forma que aqui eu vou colocar aqui o colchete, ó, desse lado aqui também. Opa, deixa eu dar uma arrumada ali que aquele colchete ficou feio. Bom, tá complicado, né? Então, ó, agora ficou mais um pouco menos feio. Então, ó, eu tenho aqui essa matriz agora já com uma representação numérica, certo? Diferentemente dessa genérica que eu mostrei para vocês aqui. Então, para que serviriam, né, pessoal, esses numerozinhos que estão no lado aqui desses elementos A aqui, ó? Esses numerozinhos nada mais, nada menos que o endereço desse elemento. Então, por exemplo, no caso dessa matriz aqui, ó, quantas linhas a gente tem? Bom, aqui no caso eu vou representar da seguinte forma, né? Então são M linhas, que vai ser igual a 3 linhas, né? Eu tenho uma linha, duas linhas,
três linhas. Então são três linhas. E quantas colunas tem essa matriz aqui? Então essa matriz aqui, ela vai ter uma coluna, duas colunas, três colunas. Então n também é igual a 3. Beleza? Então eu vou dizer que essa matriz aqui, essa matriz A, né, ela é do tipo M por N, ou seja, ela é uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas, beleza? Então se eu perguntasse para vocês assim, em que posição está o elemento 15? Né? Esse 15 aqui, qual que seria o correspondente dele ali na matriz genérica, né? Repara que ele está aqui, ó, na linha 2, beleza? Ele está aqui na linha 2. Então, isso significa que esse N aqui, né? Ou seja, na verdade, o I, vamos dizer assim, aqui no caso eu vou dizer que o A ele é o 15. O I significa o quê? A linha, né? Então, no caso aqui, ele vai estar na posição 2. E a coluna também é 2, ó. Porque se eu contar aqui uma, duas colunas, então o J também ele vai ser 2. Ok? Se eu perguntar para vocês agora, que posição que está esse 12 aqui, ó. Bom, aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o A e J da seguinte forma, ó. O A é o 12. A linha que ele tá, né, é a 1, beleza? Então significa que o I aqui, ó, ele vai valer 1. E o J se refere à coluna, beleza? Então vai estar uma, duas, três colunas. Então ele está na terceira coluna. Então por isso que eu vou dizer que o 12 aqui, ó, ele está na posição A13, beleza? Exatamente como eu escrevi aqui, ó. Então eu posso escrever então em outras palavras, né, que o A22, no caso aqui o A22, que é esse aqui, ele corresponde, ó, ao 15. E vou dizer que o A13, né, que é esse camaradinho aqui, ó, o A13, ele corresponde ao 12, né? Então ele vai corresponder ao 12. Então se eu fosse perguntar para vocês aqui, ó, em que posição está o número, por exemplo, o 91? Que posição que está o 91? Bom, ele está então na primeira, segunda linha, ok? Então no caso ali, né? O 91. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, opa, aconteceu um pequeno acidente aqui. Então, pessoal, ele está aqui. Então, o 91 ele está na segunda linha e na primeira coluna, né? Conforme a gente pode contar aqui. Uma, duas, três. Então, está aqui na primeira coluna. Então, primeira coluna. Então, isso significa que esse 91 ele vai estar, então, né? Vamos colocar desse lado aqui, ó. Ele vai estar, então, aqui na posição, né? A21, certo? Ó, A2, 1. No caso aqui, o número 91. Repare que, de fato, ele está aqui nesta posição mesmo. Beleza? Então, se eu perguntasse para vocês agora, por exemplo, me digam a posição desse número aqui, ó. Qual que é o endereço dele, né? Então, é só vocês olharem para o correspondente, ó. Então, tenho aqui uma, duas, três,
linhas. 1, 2, 3 colunas. Então ele está na posição aqui, ó, o A33, beleza? Fácil, né, pessoal? Ok. Então na próxima aula a gente vai começar a falar então sobre os tipos de matrizes, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.